favor, Aslan, disse Lúcia, antes de partirmos, pode dizer-nos quando voltaremos a Nárnia? Por favor, gostaria que não demorasse. Minha querida, respondeu Aslan muito docemente, você e seu irmão não voltarão mais a Nárnia. Aslan, exclamaram ambos entristecidos, já são muito crescidos. Têm de chegar mais perto do próprio mundo em que vivem. Nosso mundo é Nárnia, soluçou Lúcia. Como poderemos viver sem vê-lo? Você há de encontrar-me, querida, disse Aslan. Está também em nosso mundo? Perguntou Edmundo. Estou, mas tenho outro nome. Tem de aprender a conhecer-me por esse nome. Foi por isso que os levei a Nárnia, para que, conhecendo-me um pouco, venham a conhecer-me melhor. Oi, gente. Este é Resenha, um programa da TV Digital. E a nossa ideia aqui é falar sobre ideias de livros que estão sendo lidos, ideias que estão sendo discutidas, ideias que têm a ver com o nosso dia a dia hoje. Para isso estamos recebendo, para conversar sobre ideias, recebendo aqui o Rodrigo Leitão, que é jornalista e vai nos ajudar nesse sentido. Daqui a pouco a gente volta. Resenha começando hoje sobre este livro de C.S. Lewis, chamado A Viagem do Peregrino da Alvorada. E para isso recebemos a visita do Rodrigo Leitão, como anunciado, jornalista. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Vamos começar mencionando o autor, conhecido por muitos, mas desconhecido por muita gente também, C.S. Lewis. Quem foi? C.S. Lewis foi um autor britânico, né? Ele nasceu na Irlanda, Cláudio, e o C.S. Lewis ficou muito conhecido não apenas pelas suas fábulas, né, que acabaram marcando história, livros como As Crônicas de Nárnia, que a gente vai conversar um pouquinho a respeito delas, que marcaram a história da literatura inglesa, mas também pelo seu pensamento enquanto um cristão, uma pessoa que defendeu a ideologia cristã. Existe um detalhe interessante sobre a morte do C.S. Lewis. Ele morreu no mesmo dia que o Kennedy. Isso. Bem, lamentamos ter perdido o C.S. Lewis, isso foi em 1963. 63. Mas o fato de ele ter falecido no mesmo dia apagou um pouco, escondeu um pouco a notícia. A notícia, né? Exatamente. O mundo não ficou sabendo. E é interessante que talvez 50 anos depois da morte do C.S. Lewis, foi se voltar a falar bastante a respeito dele através dos seus livros, até mesmo quando alguns de seus livros foram para o cinema, né? Agora, nele, é claro que isso explica a sua obra, mas nele, como pessoa, o que há de destacável, notável? É interessante porque, apesar dele ter nascido em uma família de tradição cristã anglicana, o C.S. Lewis sempre foi muito relutante quanto à questão da fé. Ele sempre foi um homem das ideias, um homem do pensamento. Na juventude ele foi se afastando da fé cristã? Sim, cada vez mais. Ele sempre muito envolvido com a literatura. C.S. Lewis foi professor em Cambridge, na área de literatura, e ele acabou lutando na Primeira Guerra Mundial, né? E todos esses elementos foram afastando cada vez mais ele da fé original de seus pais. Então ele se tornou uma pessoa muito cética, né? Em relação à questão da fé cristã. A abordagem dele era essa, né? Era intelectual. Exatamente. É assim que ele olhava para o cristianismo. Exatamente. Ele olhava, né, para a vida como um todo a partir da questão do pensamento, da racionalidade. Agora, para um pensador que tem essa barreira, como foi que afinal ele superou isso? Como ele chegou à fé?
É interessante porque ele começou a ter contato com alguns outros pensadores, como o próprio Tolkien, né, o escritor da famosa trilogia do Senhor dos Anéis, o Chesterton, né, que escreveu a Ortodoxia, né, então ele começou a ter contato com outros pensadores, outras pessoas que, como ele, eram pessoas da razão, mas que mantinham a sua fé cristã. Ele viu que havia vida inteligente no meio da fé também. Exatamente, ele começou a perceber através do contato com algumas pessoas que eram também inteligentes como ele, que tinham gostos parecidos, que pensavam e que mantinham a sua fé cristã, né? E isso acabou influenciando bastante, o que gerou uma conversão muito sincera, né, no coração do C.S. Lewis. E ele passou, a partir daí, a disseminar, através dos seus escritos e de programas de rádio e muitas outras coisas, a sua visão da fé cristã, mas sempre numa abordagem muito racional. Ele chegou a ser conhecido como o apóstolo dos céticos. Interessante. Né? Na verdade, ele diz lá no seu livro, em que ele relata a sua conversão, Surpreendido pela Alegria, Surpreendido pela Alegria, que ele foi o convertido mais relutante. Exatamente. Ele quer dizer que ele não chegaria ao ponto da conversão por ele mesmo, não é? Exatamente. Mas foi trazido pelas evidências, tal como ele as viu, as evidências lógicas, racionais, não é? É verdade. E passou a defender a fé. Muito bom. Agora, isto foi algum tempo atrás. Isso. Como é que as ideias dele podem chegar até agora e podem ainda soar relevantes e ser usadas numa discussão? Sim, eu acho que um grande diferencial, né, do C.S. Lewis, que eu acho que fez com que entrasse para a história, a maneira como ele escreve, sabe, Cláudio? Ele consegue descrever algumas sensações, algumas coisas nas suas obras que, de fato, elas penetram nas nossas mentes e nos nossos corações. E isso fez com que atravessasse décadas, e hoje a gente está conversando há tantos anos depois da morte do C.S. Lewis. Ele morreu em 63, alguns livros, como a gente tem dito aqui, das Crônicas de Nárnia, foram escritos no início da década de 50, mas a maneira como ele escreve, como ele passa as suas ideias, elas de fato permanecem, né? Agora, na transposição de sua obra, de alguns dos seus trabalhos para o cinema, na sua avaliação, há uma perda? Isso é válido? A essência do seu pensamento é comunicada ou não? Eu acho que a essência, sim, mas algumas coisas acabam se perdendo. Por exemplo, um dos grandes diferenciais, como a gente disse, do C.S. Lewis é quando ele escreve e ele consegue transmitir sensações. Por exemplo, ele está escrevendo e ele diz, os meninos estavam conversando com os castores, aí ele faz um parênteses, aí ele diz assim, lembra quando você era pequeno e você ia na casa da vovó e tomava leite com bolacha? Dá uma fisgada ele cria uma sensação e vai te atraindo e criando aquela sensação em você. Uma das maiores críticas ao primeiro filme, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que foi lançado pela Disney em 2005, é que algumas coisas pareciam muito superficiais. Entendo. Por exemplo, as crianças acabaram, pessoas, críticos que não leram o livro e apenas viram o filme, as crianças acabaram de chegar em Nárnia e elas já tinham uma relação com Aslan. Mas quando você lê o livro, até você cria essa relação por conta da maneira como C.S. Lewis descreve as sensações, o que o cinema muitas vezes não consegue transmitir, né, apenas com as imagens. Então, essas sensações. E eu acho que uma outra coisa também em relação aos filmes, é lógico, existe toda aquela questão da ação, mas um caso muito interessante também ao primeiro filme, alusivo ao primeiro filme, é que aquela cena da batalha, né, que tem quase 20 minutos no filme, ela é uma página e meia no livro, ela não é tão importante assim. É explorada mais mas no filme. por se tratar, né, de um filme e essa necessidade da ação, acaba sendo mais explorada. No caso do livro, a gente vai ter que entrar no texto, criar suas próprias imagens, né? E apesar de ser apenas uma página e meia a descrição daquela batalha, o envolvimento é muito superior. Nós somos responsáveis pela criação de todo o visual. Exatamente, ali. A nossa própria imaginação. Por isso nós ficamos mais próximos. Mas eu concordo que há preservação do essencial da mensagem de Lewis. Sim, com certeza. Mesmo no caso do filme. E é bom que, com esse recurso, mais pessoas acompanhem o trabalho desse grande pensador. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você agora especificamente sobre as Crônicas de Nárnia.
mas a gente vai fazer isso no próximo segmento. A gente volta daqui a pouquinho. Ok. Resenha voltando, estamos falando hoje sobre C.S. Lewis e vamos falar agora especificamente sobre as Crônicas de Nárnia. Rodrigo, com tantos títulos de C.S. Lewis, coisas muito boas como Longe do Planeta Silencioso, Cartas do Inferno, O Problema do Sofrimento, O Grande Abismo, e muito bons os seus títulos, mas por que as Crônicas de Nárnia ocupam o lugar que tem ocupado na literatura de C.S. Lewis? Então, Cláudio, o C.S. Lewis ele tem aí duas linhas aí de escrita, de obras, né? Então, algumas são mais na área da percepção, até filosófica, e outras nessa questão da ficção. E dentro dessa questão da ficção, as Crônicas de Nárnia talvez se destaquem por terem sido escritas para um público diferenciado, mais infanto-juvenil, né? Então, o que permitiu com que ele criasse um mundo de fantasia que fizesse toda a diferença para gerações e gerações, né? Que fizesse a diferença na mente das crianças e elas começassem a imaginar isso. E pela qualidade da literatura do C.S. Lewis, esses livros acabaram se tornando aí quase que obrigatórios nas escolas na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? E isso fez com que eles fossem se tornando clássicos e permanecendo até hoje, né? Quanto deve C.S. Lewis a Tolkien na criação das Crônicas de Nárnia? Eu acho que bastante, Cláudio. Eu acho que eles conversavam bastante, né? Eles faziam parte do mesmo grupo lá em Oxford e essa Trocavam coisa de trocar figurinha. Então, as ideias do próprio Senhor dos Anéis e as ideias das Crônicas de Nárnia, eu acho que elas emergem aí dessa troca de figurinhas e do relacionamento dos dois, né? Apesar de que talvez as Crônicas de Nárnia ela tenha uma coisa um pouco mais inocente, um pouco mais infantil do que O Senhor dos Anéis, igualmente ela tem aí um conteúdo fantástico para a gente explorar. Na sua avaliação, as Crônicas de Nárnia seriam mais explicitamente evangelísticas, cristãs? Sim. Eu ou acho não? que assim, diretamente, se você observa cada um dos livros, dos 7 livros das Crônicas de Nárnia, você percebe como ele quis mostrar fazer uma analogia da fé cristã, da vida e obra de Jesus, ou outros elementos bíblicos dentro das crônicas. Você pega um livro como O Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa, que ele foi o primeiro livro a ser escrito, apesar de, na cronologia preferida do C.S. Lewis, ele ser o segundo, ele mostra a história da redenção, quando o leão Aslan, que é a figura de Jesus, ele morre pelos outros, né, e ressuscita. Então, essa alusão à questão da redenção é muito clara. Você pega um livro que cronologicamente seria o primeiro da série, que em português tem 2 traduções, algumas traduções dizem O Sobrinho do Mago, outras dizem Os Anéis Mágicos. Esse livro mostra a criação, né, como Aslan, através da sua voz, cria todas as coisas. Isso te lembra alguma coisa? Pela palavra. Alguns outros livros, como, por exemplo, O Cavalo e Seu Menino, que conta uma lenda de um menino que foi tirado das águas e, na verdade, ele acaba sendo um rei de um povo. Lembra Moisés. Lembra Moisés. Então, assim, isso está sempre presente, né? A Última Batalha vai falar muito sobre a questão do fim dos tempos e da ideia do apocalipse. Então, todos os elementos acabam sendo presentes, né? Aí, muitos elementos presentes do cristianismo, da fé cristã. Na série As Crônicas de Nárnia, então, uma apresentação
do cristianismo, Sim, uma apresentação da sim. fé cristã. Você acaba percebendo esse elemento. Até quando não parece muito direto. Por exemplo, muitas pessoas não leram o livro, mas assistiram o filme As Crônicas de Nárnia, O Príncipe Caspian, que foi o segundo lançado da série. E algumas pessoas chegavam até mim e falavam assim, Rodrigo, nesse filme não é tão clara a presença do leão ou dessa coisa da fé cristã como no outro. E eu disse, não, se você reparar, a todo instante, o leão, né, a figura ali de Deus, de Jesus, ele estava presente guiando e mostrando os caminhos. Apesar de, no momento das dificuldades, das guerras, das batalhas, parecer que ele estava distante e ausente, ele estava lá o tempo inteiro direcionando e guiando e cuidando deles, né? Que Agora, é a presença de Deus no nosso dia a dia. Isso me leva então a esta pergunta. Esta pessoa com quem você falou não tinha visto isso? Você não tinha ponderou que sim. isso. Esta obra, As Crônicas de Nárnia, falam mais a quem já conhece a fé cristã e pode reconhecer esses elementos, ou poderia ser usada com quem não conhece e é apresentado pela primeira vez ao cristianismo? Eu acho que sim, Cláudio. Acho que é uma ótima maneira da pessoa conhecer e ela conhecer elementos. É lógico que uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento da fé cristã, da Bíblia, ela consegue perceber algumas nuances. Mas eu acho que o objetivo do C.S. Lewis é exatamente mostrar algumas coisas aí dessa fé cristã que vão gerar na cabeça, da onde vem isso, aonde eu conheço isso. E se a gente for pensar, todas as sagas que existem, elas têm um quê muito parecido com isso, né? Essa questão da figura de um redentor. Eu acho que o cinema, a literatura, acaba, talvez de maneira até subjetiva, trazendo muito isso da fé cristã, né? Na verdade, alguns usam o fato de que muitos elementos do cristianismo podem ser encontrados em lendas ou mitos anteriores à redação da Escritura, não é? Vamos colocar desse modo, e anteriores à encarnação de Cristo, ao seu nascimento em Belém da Judéia. Como é que você vê isto? Como é que a gente explica o fato de encontrarmos esses elementos em tradições, em culturas anteriores? Eu acho que eles acabam trazendo um pouco, se a gente partir, né, do pressuposto bíblico da criação, né, eu acho que mesmo culturas que talvez dissociem daquele povo de Deus ou desse relacionamento, eles acabam trazendo para si essas experiências que a gente acredita tem origem desde o Éden, né? Então isso acaba ficando presente mesmo em outros povos. A gente pode falar aqui da epopeia de Gilgamesh, né? E a questão do dilúvio. É um dos casos realmente. E a gente pode, né, perceber que eles não saem, né, muito pelo contrário. Eu acho que talvez eles reforçam essa visão da fé ou alguns dados bíblicos, né? É verdade. Isso veio e foi registrado na Escritura, mas ao longo da história, ao longo da nossa cultura humana, foram sendo criados, a partir dos fatos ocorridos, foram criadas essas lendas e esses mitos, não é? Uma versão tipo ficção do que de fato havia acontecido. Bem, o que não é ficção é que a gente vai ter que ter um outro intervalo daqui a pouco, viu? Porque vamos voltar depois e falar mais especificamente sobre esta parte das Crônicas de Nárnia, a viagem do peregrino da Alvorada. Está preparado? Opa, esse é o meu livro preferido. Vamos falar sobre isso. Daqui a pouco a gente volta. Resenha, o programa da TV Mackenzie Digital, em que nós falamos sobre ideias que estão em livros, e hoje temos aqui o Rodrigo Leitão. Estamos falando sobre C.S. Lewis, especificamente sobre a viagem
do Peregrino da Alvorada, é parte da obra As Crônicas de Nárnia. Isso. Você disse no segmento anterior que é o seu trabalho favorito das crônicas, talvez? Isso. E por que isso? Por que este favorecimento? Bom, eu acho que, primeiro, é um livro que tem muita ação, né? Ele, do início ao fim, ele tem bastante ação. E tem algumas coisas interessantes, Cláudio, também do ponto de vista da fé cristã, que eu acho que ele consegue trabalhar a transformação do ser humano muito bem nesse livro, a transformação que só pode ser feita a partir do conhecimento, do contato com algo que transcende como a pessoa de Jesus. Mas como ficção, como é que ele faz isso? Como é que ele trabalha a ideia? É muito interessante, porque dessa vez a gente não tem os irmãos mais velhos, né, nessa história, né, o Pedro e a Susana, apenas o Edmundo e a Lúcia, e junto com eles vai para Nárnia um primo deles, o Eustáquio, que era um menino muito chato, muito inconveniente, aquele que deixa todo mundo de cabelo em pé. E esse menino vai ter deixa a história interessante Isso, também. Exatamente. A figura dele, a maneira como ele é mal educado, como ele é inconveniente, tudo isso vai deixando uma coisa no livro que você mesmo vai ficando até com raiva do menino. E aí? E ele tem uma experiência, a gente pode contar um pouquinho do Conta filme? um pouquinho. Um pouquinho do livro. Em uma das ilhas que eles estão, a viagem do Peregrino da Alvorada se dá porque eles encontram com o príncipe Caspian, agora já um adulto, que está indo numa missão para resgatar 7 lords que haviam sido mandados pelo seu tio, né, para fora de Nárnia, e eram amigos de seu pai, e ele vai então para tentar encontrar esses lords, e aí eles encontram com ele no navio, né, são colocados no navio junto com Caspian, e em uma das ilhas o Eustáquio ele sofre um feitiço e ele se transforma num dragão. Quem é que coloca esse feitiço sobre ele? É uma questão da ilha, por conta até mesmo da ganância dele, ele encontra um tesouro, e aí quando ele pega aquele tesouro, ele pega um bracelete, e através desse bracelete ele é enfeitiçado e se transforma num dragão. E aí isso vai mudar significativamente, porque como o dragão ele acaba ajudando, né, os demais personagens do livro, eles descobrem que é ele, e aí ele, muito triste, não sabendo mais o que fazer, e eles precisavam voltar, e ele teria que ficar na ilha, e então ele tem um encontro com Aslan. Aslan está lá. É o leão que é a personificação de Jesus. E é muito interessante que ele tenta, por si só, tirar aquela pele, aquela maldição, e ele tenta, e se arranha e não consegue. E aí, em uma cerimônia, em um momento que a gente pode dizer, como a gente estava falando naquela hora, algumas coisas que a gente percebe, uma cerimônia muito parecida com o batismo, o Aslan faz com que ele deixe para trás a sua maldição. A sua maldição, então, ou o seu velho homem. Então, nós temos aqui, pelo jeito, um retrato da queda. Exatamente. Não é? A maldição, agora virou esse dragão terrível, não é? E até, quem sabe, depois a tentativa de se livrar dessa maldição. Sem conseguir. A tentativa humana de se livrar da sua situação sem Deus, que, porém, é uma tentativa frustrada. Exatamente. Sempre. E, afinal, a obra de Cristo. Exatamente. Então eu gosto muito desse livro por causa disso, porque ele acaba trazendo muito essa questão da nossa natureza, né? Que é falha, que é cheia de limitações, e como somente através, né, do auxílio, da ajuda, né, da pessoa de Jesus, a gente consegue deixar isso para trás. Né, e agora veja, C.S. Lewis fez uma apresentação, como nas Crônicas de Nárnia e como em outros trabalhos também, não é? Ele sempre pensou o cristianismo, escreveu sobre o cristianismo desse modo. E as Crônicas de Nárnia fazem, então, essa apresentação da fé cristã e particularmente, A Viagem do Peregrino da Alvorada, essa apresentação do encontro com Deus. Mas e uma pessoa que não esteja interessada na fé cristã, ela poderá curtir esse trabalho?
Com certeza. Eu acho que assim, os elementos, né, como a gente disse, eles acabam sendo presentes. Eu acho que muito dessa questão da visão da fé cristã, ela está presente em diversas outras histórias e sagas, e elas acabam trazendo isso consciente ou inconscientemente. Às vezes a gente vê algumas outras histórias. A gente assistiu alguns anos atrás o fenômeno Matrix, que também trazia a ideia de um redentor, né, daquele que viria salvar. A gente presenciou isso com Guerra nas Estrelas. Então, isso acaba estando presente. Então, eu acho que as pessoas já estão acostumadas com essa linguagem. Talvez consciente ou inconscientemente, isso traz essa perspectiva cristã, né? Então, eu acho que a pessoa vai gostar independente desse paradigma ou não. Parece que quando vemos filmes, a gente vai falar de filmes em outra ocasião, mas filmes e livros, não é? A espiritualidade, a herança espiritual das pessoas, a sua formação teológica, como quer que isso tenha acontecido, transparece ali, embora alguns possam ler e prefiram ler, no caso do filme, ver, sem qualquer ligação com essa realidade espiritual. Sim, não é? Isso é possível. É claro que aí vai haver um aproveitamento parcial, não é? Porque há uma beleza na obra, como literatura, mas quando a gente para pensar na mensagem que é transmitida ali, o caso é muito mais sério, não é? É muito interessante, Cláudio, no final desse livro, né, os meninos, o Edmundo e a Lúcia, eles se encontram, né, com Aslan, aí perto do que seria o paraíso, o país do Aslan, e eles se deparam com Aslan agora numa outra forma, a forma de um cordeiro. Você já ouviu isso em algum lugar? Está me lembrando. A escritura. Então, ele é apresentado antes como leão e agora como cordeiro. Como cordeiro. E quando eles estão conversando com o cordeiro, eles dizem, e a gente vai voltar para aqui, né, para Nárnia novamente. Nárnia é o lugar onde encontraram o cordeiro. Nárnia é todo o mundo, né, fictício, paralelo aonde eles se encontram, onde acontecem todas as aventuras. E o Aslan, então, diz para eles que eles precisam encontrá-los no seu próprio mundo. Ele diz que ele está presente no mundo deles, no mundo real, no nosso mundo, só que é outro nome. E ele faz, então, essa alusão e deixa muito claro a pessoa ficar pensando, qual é esse nome? Mas a gente percebe pelos elementos do leão, do cordeiro, da redenção, da transformação da vida, que ele está falando a respeito de Jesus. É muito interessante, quer dizer, ele está ali no âmbito da ficção e faz referência à realidade. Exatamente. Ele remete à realidade. Exatamente. Então, os que leem as obras de C.S. Lewis, os que leem as Crônicas de Nárnia, são remetidos assim, especialmente a Viagem do Peregrino da Alvorada, para o seu dia a dia e são convidados a refletir sobre seu encontro com Deus. É verdade. Uma mensagem muito importante, mais do que interessante, mais do que uma ficção bem feita, uma mensagem que tem a ver com a vida. Obrigado, Rodrigo, por essa oportunidade. Foi um prazer papo muito grande. Muito bom, muito útil. E nós voltamos em outra oportunidade. Se você quiser sugerir algum livro, algum tema para nós discutirmos aqui, escreva para resenha@mackenzie.br e aí vamos considerar a sua sugestão. Ficamos por aqui, até a próxima.